Saudações em Cristo a todos. E então, queridos, a semana passada nós estudamos sobre a conversão de Saulo de Tarso, onde o escritor apresentou a conversão de Saulo de Tarso como um ato da graça de Deus. Então não são méritos humanos. Mas ao mesmo tempo ele relacionou essa conversão com a doutrina do arrependimento, da transformação pessoal, né, do que ocorreu na vida de Paulo, e mostrou também as três faculdades interiores que são transformadas no ato da conversão, que é justamente o intelecto, a emoção e a vontade. E esta semana nós vamos estudar a lição de número 4, que traz como título Paulo, a vocação para ser apóstolo. Muito importante esta lição, especialmente porque alguns entendem que vocação é um talento, uma aptidão natural, ou seja, uma capacidade específica para executar algo que nos dá prazer. Mas quando vamos para o termo grego, ou melhor dizendo, para o termo latino, né, dessa palavra chamada vocação, ela traz o sentido de convocar, chamar, escolher. Então, vocação é um chamado de Deus. Chamado esse a uma determinada pessoa. E esse chamado, ele é individual. Ele possui características únicas para cada um. É por isso que há uma etapa fundamental na vida de cada ser humano, neste chamado, que é justamente o discernimento vocacional. É importante que você tenha esse discernimento para entender para que você foi vocacionado, para que você foi chamado. Então, quando se alcança a dádiva de ouvir a Deus dizendo: eu te chamei. A partir deste momento, nós precisamos dizer sim a esta oportunidade de dedicar os nossos próprios dons a um bem maior, que é o chamado de Deus para uma determinada obra. Então, essa é, sobretudo, a verdadeira realização plena, que só se alcança seguindo a uma vocação. Então, como eu disse, vocação é um chamado que Deus faz a uma pessoa para um modo de vida, segundo os planos do Deus eterno, do Deus Todo-Poderoso. E é em virtude desta vocação que só se pode ver pelos olhos da fé. Esta vocação é, sobretudo, uma eleição. Então, para Deus chamar, ele elege. O apóstolo Paulo, inclusive, ele tinha essa consciência de ter sido eleito, de ter sido escolhido desde o ventre materno. Ele mesmo escreveu lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 15, dizendo assim: mas quando aprove a Deus que desde o ventre de minha mãe me chamou ou me separou pela sua graça. É interessante que quando Paulo diz isso, Lucas, o primeiro historiador da igreja e discípulo de Paulo, ele confirmava essa grandeza de vocação lá em Atos, capítulo 9, versículo 15. Ele registra lá dizendo assim: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Então, irmãos, nós entendemos que para a realização de uma grande obra, sempre
Veja bem, eu disse a palavra sempre. Haverá uma grande vocação. Então, o apóstolo Paulo, ele foi escolhido para fazer uma missão que jamais foi vista nem repetida na história da igreja. Na história do povo de Deus, houve tarefas especiais que foram executadas também por muitos homens com um chamado especial. E o apóstolo Paulo foi um desses homens. É importante que entendermos que todo ser humano ele é convidado por Deus a desenvolver e a viver plenamente a sua vocação. E a vocação do apóstolo Paulo, irmãos, ela se insere neste contexto de resposta ao chamado de Deus para uma missão especial. Então, a experiência que Jesus, ele e por que não dizer que Paulo vivencia ao se converter a Cristo, muda completamente a sua vida. E ele, de perseguidor, ele passa a ser um anunciador do Cristo ressurreto. E isso ele faz até a sua morte. Interessante que Paulo, ele é o apóstolo que mais usou os meios de comunicação disponíveis do seu tempo, né, para anunciar a Cristo e para alcançar o maior número de pessoas com a palavra de Deus. A maior preocupação, irmãos, do apóstolo Paulo era levar Jesus Cristo, que ele tinha como mestre, como o caminho, como a verdade e a vida. E esse Cristo ele tentou levar para toda a humanidade. E ele até recorria e recorria a todos os métodos que ele podia, indo até as periferias existenciais. E de fato, ninguém como Paulo soube pregar com tanta ousadia e com tanta convicção o evangelho de Cristo. Paulo, ele não somente ele é transformado de perseguidor em apóstolo, mas ele também muda o seu horizonte, que passa a ser Jesus, o Jesus ressuscitado, e a sua missão universal, que era pregar o evangelho, que era a salvação da humanidade. Então, quem com zelo foi um perseguidor dos cristãos, numa primeira etapa da sua vida, com mais zelo ainda, agora é um pregador do evangelho, que para recuperar o tempo perdido, Paulo, ele começa a anunciar a Cristo. E Paulo ele possui uma vocação fundada na certeza de que Deus o havia chamado para esse valioso ministério como apóstolo. Este é o ponto de partida, irmãos, desse chamado, a qual nós vamos estudar a partir do primeiro tópico. Tópico 1. Trata justamente sobre esse ponto de partida para a vocação de Paulo. Então, o escritor da lição inicia tratando sobre a chamada e a presciência divina. Eu considero, irmãos, esse ponto aqui muito valioso, muito importante para ser tratado na sala de aula. Por que eu digo isso? Porque há pelo menos dois tipos de chamado. O primeiro chamado é aquele chamado para a salvação. E o segundo chamado é justamente esse chamado que a lição desta semana está tratando, que é um chamado específico para uma determinada obra específica. Então é importante entendermos isso, porque a chamada para a salvação é algo universal.
E esta chamada, ela ocorre mediante a proclamação do Evangelho. Então, quando nós pregamos o Evangelho, as pessoas estão sendo convidadas, as pessoas estão sendo chamadas para a salvação. E é interessante que, segundo as Escrituras, não é? É da vontade de Deus que todos os homens sejam salvos. É bom deixar claro isso. A chamada para a salvação é para que todos os homens sejam salvos. E o desejo de Deus, irmãos, é que todos atendam a esse chamado para a salvação. E depois que o homem é chamado para a salvação, que a humanidade é chamada para a salvação, este chamado ele tem um lado prático, né? A pessoa é salva para viver dentro deste projeto, dentro deste chamado de Deus, para viver uma vida de santidade, né? E a partir daí viver obedecendo e praticando a vontade de Deus. E é a partir daí que vem o segundo chamado, que é o chamado individual para uma determinada obra. Então o homem é chamado para a salvação, o homem é convocado por Deus para viver uma vida de santidade, e a partir daí ele recebe um segundo chamado, que é o chamado individual para uma determinada obra. Então, como eu disse, além do chamado para a salvação, para obedecer a Deus, né, para viver a vontade de Deus, o homem ele também recebe um chamado específico. Então, esse chamado ele pode ser para um trabalho na igreja, pode ser para assumir um ministério, né, pode ser para uma obra missionária, como foi o caso aqui do apóstolo Paulo. Enfim, os trabalhos que Deus tem, a chamada que Deus tem para cada um, ela é diversa, diversa. Então, o chamado individual de Paulo, ele se deu não por um decreto divino, como pensam os reformados. É importante também deixarmos claro isso, porque as igrejas reformadas, os presbiterianos, eles tudo que vão tratar, inclusive até na própria salvação, eles falam em decreto, né? Mas o chamado de Paulo para a salvação e para uma determinada obra se deu com base na presciência divina. Então, o termo presciência significa conhecimento prévio, né? Porque essa questão de tempo, de espaço, né? Ela só acontece no âmbito humano. Para mim, como ser humano, que sou limitado, acontece essa questão de espaço, de tempo, de dia, de noite, mas para Deus isso não existe, não é? Então, Deus ele conhece de forma antecipada quais serão as nossas decisões, quais serão as nossas ações, como serão os nossos comportamentos. E é justamente em cima deste conhecimento que ele decide. E é com base neste conhecimento, né, esse conhecimento prévio, que ele toma as suas decisões. O apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 1, versículo 2, ele diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então, como foi dito, Deus ele conhece todas as coisas. E ele conhece, irmãos, antes mesmo que estas coisas aconteçam. Então, a palavra conhecer aplicada a Deus, ela não pode simplesmente ter a compreensão do lado cognitivo. Ela vai muito além do que isso, né? Quando se fala em conhecer,
no sentido de Deus, é que mostra também aqui o lado da afeição. Vem o lado do relacionamento especial. E é exatamente aí aonde vem o chamado especial de Paulo, né? Paulo, conforme mostra que o número 2 desse primeiro tópico, ele foi chamado com um ministério na plenitude do Espírito. Isso aqui é muito lindo, irmãos, porque há uma diferença muito grande de um ministério vivido na plenitude do Espírito e um ministério vivido fora da plenitude do Espírito. E isso pode ser observado nos fatos atuais. Os irmãos observam, por exemplo, o que acontece com igrejas que rejeitam a questão do batismo no Espírito Santo, que rejeitam essa plenitude do Espírito. Veja o crescimento delas. E observem, por exemplo, as igrejas, como é o caso da Assembleia de Deus, eu cito, né? As igrejas da Assembleia de Deus, como ela cresce, como ela cresceu no decorrer dos anos. Não é? Porque é um ministério, irmão, vivido na plenitude do Espírito. Não é? As igrejas que não vivem isso são igrejas raquíticas, que não crescem. Então, o cristão ele precisa viver essa plenitude, ele precisa ser cheio do Espírito. E é interessante, irmãos, que ser cheio do Espírito não é uma opção, é uma ordem. Paulo disse: enchei-vos do Espírito. E muitos crentes, ele tem o Espírito Santo, mas não estão cheios dele. Então, uma coisa é você ser habitado pelo Espírito, e outra é você transbordar no Espírito. Uma coisa é você ter o Espírito morando em você, e outra coisa é você transbordar de forma viva e atuante, com o Espírito de Deus agindo em você. Então, esta expressão usada por Paulo, e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, né? Em Efésios capítulo 5, versículo 18, é muito importante. Porque aqui, irmãos, nós podemos ver a plenitude do Espírito tendo uma semelhança com o caso da embriaguez, né? Então, uma pessoa embriagada, ela está sob o poder do álcool. Ela faz e age com a influência do álcool. Assim também, irmãos, é o indivíduo que está cheio do Espírito. Ele também fala e age na influência do Espírito. Ele é governado pelo Espírito. Então, este foi, irmãos, o grande segredo do ministério de Paulo, né? Então, é importante que o cristão ele possa ver esse lado como um evangelizador, como alguém que quer vivenciar a vocação divina. Então, o álcool, irmãos, ele é um estimulante, ele dá coragem, muitas vezes, a pessoas que não têm coragem de fazer determinadas coisas na vida no seu senso normal. Mas quando ele toma o álcool, ele faz coisas que as pessoas que o conhecem ficam impressionadas. Então, a pessoa ela perde a inibição e muitas vezes se torna até ousada, né? Quando está embriagada, quando está cheia de álcool. Então, também, irmãos, é através do Espírito Santo, né? Desta experiência de viver a plenitude do Espírito, que você também vai vivenciar coisas que no seu senso normal você jamais vivenciaria. Então, eu quero deixar essa palavra de forma clara para você, para que você possa entender que o ministério de Paulo não foi algo vivenciado no seu senso normal,
mas vivenciando a plenitude do Espírito Santo. O número 3, irmãos, do terceiro tópico, ele traz uma pergunta muito interessante, né? Deus mudou o nome de Saulo para Paulo? Quem foi que nunca ouviu, né, alguns pregadores falarem em seus sermões, né, que Jesus havia trocado o nome de Saulo para Paulo no momento do seu encontro com ele? Mas será que isso realmente aconteceu? Saulo, ele teve o seu nome mudado por Cristo? É interessante. Vamos ver algumas evidências bíblicas que nos mostram justamente o contrário, que isso não aconteceu. O primeiro texto é o texto de Atos, capítulo 9, versículo 4, quando Jesus se dirige a ele, dizendo: Saulo, Saulo. E isso durante a sua cristofania, né? A sua manifestação pessoal ao apóstolo. Então, nada na narrativa sugere que Jesus posteriormente mudou o nome de Saulo. Outro texto também está em Atos, capítulo 9, versículo 17, quando Ananias se dirige a ele, dizendo: Saulo. E isso, irmãos, depois da sua conversão, né? Não há aqui nenhuma menção de uma mudança de nome, e ele ainda está o chamando aqui de Saulo, após essa cristofania, né? Essa manifestação de Cristo ao apóstolo. Outro fato importante está em Atos capítulo 13, versículo 2, aonde o Espírito Santo chama ele de Saulo, antes de sua viagem missionária. Veja o que é que o texto diz. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Seria estranho, irmãos, que a terceira pessoa da Trindade continuasse chamando aquele homem pelo nome de perseguidor, né? De perseguidor dos cristãos, o Saulo perseguidor, se a segunda pessoa da Trindade, que é Cristo, tivesse mudado o seu nome, né, para Paulo. Vocês não acham que seria estranho isso? Outro texto também muito interessante é que, não vou dizer texto, né, mas uma observação interessante, é que após a sua experiência de conversão, ele é chamado de Saulo mais de 11 vezes. Então, novamente, isso seria estranho caso Jesus tivesse mudado o seu nome para Paulo, né? Então, irmãos, a mudança decisiva de Saulo para Paulo em Atos, ela só acontece quando Paulo parte para a sua viagem missionária, para a sua longa, né, viagem para Jerusalém. E isso nós vamos entender por quê, tá? Porque em Atos, capítulo 13, versículo 9, né, é o argumento decisivo para entendermos que, na verdade, esta mudança, ela não aconteceu. Veja o que é que diz o texto. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo. Então, irmãos, aqui a pessoa convertida está sendo chamada de Saulo e de Paulo, e não de que Saulo, o tirano, que foi, né, recebeu um novo nome, que foi Paulo, o cristão. Não. Saulo e Paulo, irmãos, são nomes alternativos de um mesmo homem, tanto antes quanto depois da sua conversão. Então, para entendermos melhor este assunto, né, nós precisamos compreender as origens de Paulo. Porque Paulo também era tanto chamado de Saulo como era chamado de Paulo.
Bom, primeiro precisamos entender que Paulo, ele nasceu em Tarso, na Cilícia, e era filho de uma família judaica, né? Era da tribo de Benjamim, inclusive era um fariseu, né? Era um assíduo frequentador da sinagoga em Jerusalém, né? E era uma pessoa destacada de todos os aprendizes da sua época, daquelas 48 sinagogas que existia. Então, Paulo, ele foi criado aos pés de um grande mestre, de um grande professor chamado Gamaliel, né? E se destacou como um dos grandes homens, um dos grandes conhecedores, e ele mesmo diz que era fariseu dos fariseus. Paulo era um membro do Sinédrio, que naquela época era o tribunal dos antigos judeus em Jerusalém, composto, né, de fariseus, de sacerdotes, de anciãos, de escribas. Este tribunal que julgava os assuntos criminais e administrativos da sua época. Mas este mesmo Saulo, que era judeu, possuía também uma cidadania romana. Então, ele próprio afirma isso em Atos, capítulo 22, versículo 8. Né? E essa cidadania romana, irmãos, ele herdou do seu pai. Né? Ele não teve isso, essa cidadania romana, como algo comprado, como acontecia naquela época. Né? Algumas pessoas importantes e ricas conseguiam, às custas de muito dinheiro e até também de prestação de favor ao governo ou de algum tipo de serviço ao governo para poder adquirir essa cidadania romana. Porque naquela época quem dominava o mundo era o Império Romano, eles comandavam o mundo da sua época e muitas pessoas que viviam naquele império, né, eles tinham um nome de batismo natural de sua terra e da sua cultura, mas também possuía uma versão grega desse nome, né? Quando foi o caso aqui de Paulo, né? Que era um nome grego que assumia uma versão, vamos dizer assim, uma versão grega de origem latina, que era a realidade do apóstolo Paulo. Né? Então, Saulo é derivado, inclusive, do primeiro rei de Israel, da tribo de Benjamim, né? Que é Saul, que tem a mesma origem. Então, esta é a verdade. Né? Então, é simplesmente um nome, Saulo é simplesmente um nome é, hebraico, né? Para a mesma pessoa que Paulo. Então, Paulo era um nome comum no grego koiné, que é o seu nome grego derivado do sobrenome latino Paulos. Paulos. Então, por que é que Paulo utilizou, na maioria das vezes como missionário, o termo Paulo? Ele mesmo explica, irmãos. Ele mesmo explica em 1 Coríntios, capítulo 9, versículos do 19 ao 23. Ele diz que se fez como judeu para ganhar os judeus, se fez como se estivesse debaixo da lei para ganhar os que estavam debaixo da lei. E fez também como se não estivesse, como se estivesse sem lei, para ganhar os que não tinham lei. Então Paulo ele era muito estratégico. Então, adotar um nome romano fazia parte do seu estilo missionário. Então, o seu método era justamente se aproximar das pessoas e lhe transmitir o evangelho numa linguagem, num estilo nos quais eles podiam entender. Então, nós, ao invés de ficarmos confundindo isso, nós deveríamos era copiar de Paulo esse estilo apologético, esse estilo missionário, né? E não
ficarmos tentando confundir as pessoas com coisas que, na verdade, não existe, né? Paulo não teve esse nome trocado. Então, que isso sirva de exemplo para nós, né? Esse estilo de Paulo, de missionário, que usava de estratégia e aproveitava cada momento, nos sirva de exemplo e de lição. Tópico 2. O segundo tópico da nossa lição, ele traz como tema uma vocação efetivada pelo Cristo ressurreto. O número 1 fala sobre Saulo quando ele viu o esplendor glorioso do Cristo ressurreto. Isso com base no livro de Atos, capítulo 9, versículos do 3 até o 6. Bom, gente, para entendermos isso, nós precisamos voltar um pouco na história e entender que a nossa visão, ela é moldada, entre outras coisas, né, pela nossa história, pela a nossa educação e pelas pessoas que estão ao nosso redor, convivendo conosco no nosso dia a dia. E tudo o que Paulo tinha feito até então, suas ações, né, estas coisas que Saulo, elas apontavam para aquilo que ele estava fazendo como sendo uma coisa correta, atitudes corretas. Mas, infelizmente, essas atitudes dele eram contrárias aos planos que Deus tinha para ele. E Saulo, ele estava vivendo a sua vida, né, dentro da visão que ele tinha sido criado até então. Ele, como eu já falei, não era um fariseu, era um homem culto, era um profundo devoto dos mandamentos do Senhor. E no mundo desse personagem, a religião cristã era uma seita, algo que deveria ser combatido antes que ela pudesse causar maiores estragos à sua religião, que era o judaísmo. Então, Saulo, ele como um homem zeloso nesse trabalho, né? E assim ele partiu para Damasco para buscar cristãos, para que os pudesse prender. E ele nem imaginava o que aconteceria às portas da cidade. Então, voltando a essa questão da visão, né? Quando Paulo viu o Cristo ressurreto, é importante entendermos que a nossa visão, quando nós nascemos e vivemos no nosso dia a dia, ela precisa também ser convertida. O exemplo do profeta Isaías, narrado lá no capítulo 6 de seu livro, é algo bem interessante, né? Quando ele tem uma visão do Senhor e Deus faz um trabalho grandioso na vida de Isaías. E em Atos, capítulo 9, versículos do 3 ao 6, a Bíblia ela descreve o encontro de Saulo, né, daquele encontro que ele teve com Jesus, que mudou o seu modo de ver as coisas. Então, quando nós vamos para esse texto, nós podemos ver que Deus, ele continua nos dias atuais atuando da mesma forma como atuou na vida de Saulo. Então todos nós vivemos a vida de uma maneira que nós achamos melhor para nós, né? Da maneira que nós aprendemos com os nossos pais, com a nossa cultura. Mas aí o que é que acontece? Da mesma forma como aconteceu na vida de Saulo, Deus, ele interfere na nossa história. Ele chega sem avisar e também nos derruba dos nossos cavalos, né? E da nossa, vamos dizer assim, das nossas seguranças, dos nossos costumes.
e ele nos faz ver o que estamos fazendo, que na verdade tudo o que estamos fazendo, muitas vezes, não é da vontade dele. E o melhor que podemos fazer com a nossa visão, ou melhor dizendo, com a nossa vida, né? Não é o que Deus tinha pensado para nós. Então, muitas vezes cair do nosso cavalo, né? Dói, dói muito. E é uma queda e tanto. Então, quando Deus nos revela o esplendor glorioso do Cristo ressurreto, nós percebemos que muitas das coisas nas quais nós colocamos nossas seguranças, né, não são tão seguras assim. E na medida que nós entendemos que a única rocha sólida é Cristo, nós percebemos que as riquezas, os prazeres fúteis e o poder que muitas vezes nós desejamos, né, não passa de uma falsa impressão e de segurança, de uma falsa segurança. Então, muitas vezes, eles estão ali em um momento, mas tudo aquilo, de repente, pode não estar. Então, nós entendemos isso e, de repente, caímos dos nossos cavalos, né? Como aconteceu com Saulo. Eu digo caiu do cavalo, mas na verdade a Bíblia não é clara em dizer se realmente o que Paulo estava montado foi um cavalo, um camelo, né? A maioria das pessoas, por tradição, diz que ele caiu do cavalo, mas o texto não é claro em dizer isso. Bom, mas ao ver o esplendor glorioso do Cristo ressurreto, todas as nossas fragilidades, como foi o caso de Saulo, né? Elas são reveladas. E ao ver o esplendor glorioso do Cristo ressurreto, não é? A glória de Cristo nos é revelada e, consequentemente, o nosso rumo de vida muda completamente. Então é isso que acontece conosco. E aquilo que podemos ver nesse número 1 aqui do primeiro tópico. Bom, o número 2 fala sobre uma vocação inevitável para o apostolado entre os gentios. O que é que nós podemos refletir em cima dessa questão aqui? É interessante que, buscando na Bíblia alguns personagens, nós encontramos vários deles, né, desses personagens bíblicos, que foram escolhidos e vocacionados por Deus para desempenhar uma missão especial. Então, nós podemos aqui elencar vários personagens. Nós temos, por exemplo, Abraão, né, que Deus chamou ele para fazer dele uma grande multidão. Nós temos o exemplo de Moisés, né, que foi chamado para libertar o povo daquele cativeiro egípcio. Nós temos o exemplo de Samuel, né, que recebeu o seu ministério, foi chamado por Deus ainda criança, ainda jovem. Temos o exemplo de Sansão, né, que foi um homem escolhido por Deus também para proteger Israel. Deus escolheu ele como um nazireu desde o ventre da mãe. Nós temos o exemplo de Isaías, né, que narra a sua vocação lá no capítulo 6 do seu livro. Nós temos o exemplo de Jeremias, que vivia num trabalho agrícola, né, no interior de Israel. E o que acontece é que no trabalho da terra, ele conheceu o sofrimento do seu povo, na busca do alimento para sobreviver. E Deus chama aquele homem dentro das suas condições. Nós temos o exemplo de João Batista, né, e a sua vocação para anunciar a chegada do Messias. E temos o exemplo aqui do apóstolo Paulo, desse homem que foi chamado por Deus, né?
E o texto de Romanos 1:1 nos mostra algo bem interessante deste chamado, desta vocação de Paulo. Paulo diz assim em Romanos 1:1: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Então veja a convicção que Paulo tinha a respeito do seu chamado e da sua vocação. Não é? Ele primeiro diz chamado para ser apóstolo. Por que Paulo se preocupa, logo no início dessa epístola, em dizer que foi chamado para ser apóstolo? Bem, muitas pessoas naquela época, na verdade, estavam questionando Paulo como apóstolo, né? Estava questionando o seu apostolado, principalmente os seus opositores, né? E Paulo era difamado como um falso apóstolo. Por isso que ele defendia com toda a veemência o seu apostolado. Depois ele diz separado para o Evangelho. Observe que esta separação do apóstolo Paulo, não é, foi uma separação especial, porque separar aqui significa pôr à parte. Então Paulo tinha sido posto à parte para uma obra especial relacionada ao Evangelho de Cristo, né? Então, é isso que nós podemos ver nesse texto. Bom, o número 3 desse segundo tópico fala que a vocação mudou o rumo da vida de Saulo. E é uma grande verdade, porque o impacto do encontro e a operação da graça salvadora, ela foi o ponto de partida para promover uma mudança radical das atitudes de Saulo. Então, tudo o que Saulo de Tarso queria antes do encontro com Cristo era prender os seguidores de Cristo e destruir o poder do nome de Cristo. Era o desejo do seu coração. No entanto, Saulo ele foi surpreendido por Jesus, que fez nele uma grande e impactante mudança. Então, nós podemos entender que não tem como recebermos um chamado divino para executar um trabalho para o seu reino e a nossa vida permanecer a mesma. Não tem, irmãos, como acontecer isso. Há uma mudança radical na vida daqueles que é chamado ou que são chamados e são vocacionados por Deus para uma determinada obra. Deus ele ainda muda o rumo da vida de muitas pessoas nos dias de hoje. Eu conheço pastores que eram grandes profissionais, irmãos, eram médicos, mas de repente Deus os chama para algo muito mais glorioso no seu reino. E eles abandonam tudo para servir o Mestre. Então é isso que acontece na vida do ser humano ainda nos dias de hoje. Tópico 3. Nós vamos agora para o terceiro tópico da nossa lição, onde fala sobre a vocação de Paulo e o aprendizado dele no deserto. E eu gostaria de combinar com vocês para não seguirmos essa questão de subtópicos nesse tópico aqui de número 3. Até porque eles estão intimamente ligados, né? O número 1, por exemplo, fala sobre a ida de Paulo ao deserto. Já o número 2 e o número 3 fala sobre as lições que Paulo tem ao ir para esse deserto. Então eu vou fazer uma ligação, mas ao mesmo tempo deixarmos uma ideia bastante clara daquilo que o escritor da lição quer nos trazer a respeito dessa questão do deserto e daquilo que Paulo aprende lá no deserto. Bom, a primeira coisa que precisamos entender é que o deserto ele é algo citado com frequência na Bíblia,
né? E em diferentes contextos. E isso se dá principalmente por causa das próprias características geográficas e culturais da Palestina. Então, na verdade, importantes partes da história bíblica, ela ocorre, ou por que não dizer, ocorreram lá no deserto. Então, muitos personagens bíblicos, eles viveram ou estiveram profundamente relacionados às regiões desérticas ali da Palestina. Muitas guerras, por exemplo, foram registradas no Antigo Testamento, né? Elas aconteceram também no deserto. Então, há um significado muito grande, principalmente um significado simbólico do deserto para nós, além do seu significado prático daquilo que ocorre na vida de Paulo. Então, esse significado simbólico de que eu falei, ele, né, de forma alegórica, muitas vezes a figura do deserto ela pode ser usada tanto no sentido negativo quanto também no sentido positivo. E nos próprios textos bíblicos nós podemos ver isso. Então, no sentido negativo, por exemplo, o deserto, ele é símbolo de um lugar, pode significar um lugar de pecado, um lugar de castigo, né, pelo pecado. Mas, no sentido positivo, a hostilidade do deserto, ela também é usada na Bíblia, né, para representar um lugar ou uma ocasião em que Deus prova o seu povo escolhido com o objetivo de aperfeiçoá-lo, de melhorá-lo, né? Quantas vezes nas pregações, né, os irmãos citam o deserto e dizendo, olha, muitos cristãos agora podem estar vivendo num deserto, justamente com esse objetivo, né, de uma prova que a pessoa está vivendo, né, e Deus está tentando melhorar ele, aperfeiçoar a sua vida. Mas aqui, no caso de Paulo, o deserto representa aqui um lugar de reflexão. Sim, é um lugar de reflexão para reconstruir os pensamentos de Saulo. É por isso que esse apóstolo ele retira-se para o deserto da Arábia. Então, quando alguém se converte a Cristo de modo tão inesperado, de modo tão radical quanto Saulo, ele passa a sentir de imediato um forte desejo de compartilhar a sua experiência com Cristo para todas as pessoas, né? No entanto, ele saiu para um ambiente rígido do fanatismo, né? O choque que Saulo recebeu foi tão grande, né, que o seu modo de pensar modificou-se completamente. Então, foi tão rápido que ele precisava de um tempo para descansar, para refletir, para digerir tudo aquilo que ele estava vivenciando. Então, Paulo, ele queria repensar o seu passado. Ele queria observar lógica e tranquilamente o futuro da sua vida a partir daquele momento. E, e ele prepara-se, né, para a grande obra que Deus estava agora o chamando, estava agora o convocando. Então, ele deveria levar o nome de Cristo diante dos gentios, dos reis, dos filhos de Israel. E ele precisava de um momento de reflexão. Então, a obra que Paulo teria de fazer requeria uma preparação dura, muito rígida e ao mesmo tempo silenciosa, de comunhão com Deus, de reflexão. Então, Saulo, ele era um pensador profundo. A mente de Saulo era uma mente analítica. Ele teve necessidade de refletir para ajustar-se aos fatos que ele agora estava vivenciando e que também abalou a estrutura existencial de Saulo. Então,
Ao despedir-se dos cristãos de Damasco e isolar-se na Arábia, a fim de concentrar-se nessa nova etapa da sua vida, isso foi algo necessário para ele. Então, na Epístola aos Gálatas, por exemplo, Saulo ele revela que depois da sua conversão, ele não se dirigiu aos apóstolos em Jerusalém ou para qualquer outro, né, outra pessoa, a fim de se inteirar do Evangelho, não é que mais tarde ele ia pregar. Não. O Evangelho foi lhe revelado diretamente por Deus. Em várias ocasiões o apóstolo enfatizou isso. Por exemplo, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, ele diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então, Paulo recebeu o Evangelho diretamente de Cristo, o Evangelho que ele pregava. Então, Paulo ele rumou para as regiões da Arábia, onde ele permaneceu ali 3 anos, né, fazendo uma espécie, irmãos, de seminário intensivo com o próprio Cristo. Não é? A escola de seminário que Paulo se matriculou durante 3 anos, ali no deserto da Arábia, foi uma escola onde o próprio Cristo o ensinava. Então, no deserto, longe do burburinho da vida urbana, né, com as rochas, as areias ardentes durante o dia, né, e as estrelas da noite, ele despojou-se das amarras de uma vida inteira. Ele libertou-se da lei, da tradição judaica. Ali, na quietude do deserto da Arábia, ele pôde andar com Deus. Ali o Senhor revelou a Saulo as grandes verdades que viriam a ser a âncora de sua pregação. Então foi no deserto também que ele reestudou as Escrituras, que ele meditou sobre as grandes doutrinas que em breve ele iria ensinar em todas as igrejas. Então, Paulo ali, ele aprendeu o valor da comunhão com Deus. Ele tornou-se um homem sensível à vontade de Deus. Foi ali no deserto, se vocês forem ler lá em Êxodo, que Moisés ele veio a ter um encontro profundo com Deus. E foi num momento de desespero que Elias procurou a quietude do deserto. Então, no deserto, o maná, ele alimentou o povo de Deus por 40 dias e 40 noites. Né? Que lugar seria mais propício para Saulo reencontrar-se com o Senhor? Onde poderia ser alimentado diariamente pelo pão do céu, se não no deserto? Então, é bem interessante essa lição, ou por que não dizer esse tópico, né? Porque, irmãos, é impossível saber os detalhes daqueles dias de consagração de Paulo, onde ele esteve ali retirado, né? Se retirou da multidão, do convívio com muita gente. Ele, Saulo, ele deixou o deserto plenamente convicto e preparado para apresentar as razões da sua fé às multidões que ele iria enfrentar. Então, aqueles 3 anos ali no deserto serviu justamente para isso, não é? Ele sabia que no exato momento que ele abrisse os lábios na sinagoga, os fariseus eles iriam se opor amargamente, taxando ele de hipócrita, de traidor. Então, aquele deserto foi de grande valia para a vida de Saulo. É por isso que ele deveria estar preparado a fim de apresentar-se tanto em sua defesa, né, quanto a Jesus Cristo, de que ele estava agora pregando, né, esse Cristo ressuscitado. Então, na defesa da sua fé, ele seria, vamos dizer assim,
interrogado quanto às suas ideias, né? Essas ideias que ele agora tinha de forma bastante clara a respeito da salvação oferecida por Cristo. Então, falar de uma experiência pode até ser simples, mas debater com filósofos e defensores de outras religiões exige, irmãos, um conhecimento bem definido, pontos de vista sólidos. E Paulo precisava disso, desse retiro, para poder se aprofundar mais no Evangelho. Então, além de justificar a sua morte, né? A sua morte, que depois de vários anos de pregação, ele teve uma morte horrível, né? Foi decapitado. E Saulo, ele vive esta fé de uma forma muito profunda, mas tudo começou a partir daquele encontro com Cristo e a sua retirada e os 3 anos que ele conviveu com Cristo ali naquele deserto. Conclusão. Então, gente, eu gostaria de fazer a conclusão desta lição de número 4, fazendo uma espécie de reflexão de tudo aquilo que foi falado nesta lição. Primeiro, qual o ponto de partida para a vocação de Paulo? É importante entendermos isso e que isso fique bastante claro em nossa mente. Primeiro, é a chamada e a vocação de Paulo que não vem de homem. Esta chamada e esta vocação, ela é algo que acontece diretamente do coração de Deus. É Deus quem chama, é Deus quem vocaciona o ser humano. E é isso que acontece na vida de Saulo, né? Outra coisa importante que precisa ficar claro aqui nesta lição é que a graça de Deus é que nos faz ser alcançado por Ele e sermos chamados. Não é méritos humanos, não. Se formos chamados por Deus e alcançados por Ele através dos nossos méritos humanos, jamais Deus nos chamaria. Jamais. Né? Então não é méritos humanos, é a graça. Isso parte do coração do próprio Deus para cada um de nós. Outra coisa importante que precisa ficar claro para nós nesta lição é que a vocação de Saulo, ou de Paulo, como vocês queiram chamar, foi efetivada pelo próprio Cristo. Então, a ordem de Jesus para Ananias foi essa: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Está lá em Atos capítulo 9, versículo 15. Então é o próprio Cristo quem sela isso. É o próprio Cristo quem efetiva isso, que deixa bastante claro para todos, inclusive aqui para Ananias, né, de que foi ele quem chamou, quem vocacionou e quem estava dando o selo deste chamado do apóstolo Paulo. E por último, nós gostaríamos de dizer, né, e ao mesmo tempo relacionar esta vocação de Paulo com a questão do aprendizado no deserto. É interessante isso, irmãos, porque Deus, ele não forma homens de uma noite para o dia para realizar a sua obra. Muitas pessoas, eu digo isso porque já convivi com irmãos meus na fé, né, que se converte hoje e amanhã já quer estar pastoreando a igreja. E não é assim, irmãos. Deus não forma homens da noite para o dia, não. Há uma longa caminhada de experiências, de formação, de aperfeiçoamento de caráter.
Moisés, por exemplo, ele foi preparado durante 40 anos no deserto para se tornar um líder dos hebreus, né? Então precisamos pensar nisso. Ele não avistou a sarça ardente senão aos 80 anos de idade. Isso mesmo, irmão. 80 anos. 80 anos. Eu ouvi certa vez do pastor José Gomes, ele dizia que Moisés passou 40 anos achando que era alguma coisa. Depois Deus levou ele 40 anos para o deserto, para ele aprender que não era nada. E viveu mais 40 anos, entendendo que Deus é quem é tudo. Então é isso que Deus faz na vida do ser humano para levar ele a um aprendizado. Nós temos o exemplo de Davi. Davi, que após ser ungido rei, né, ele sumiu, irmãos, dos holofotes, vamos dizer assim, do reinado, né? Porque ele só assumiu o trono aos 30 anos de idade. Sim, após cerca de 13 anos que ele foi ungido. Então, esses 13 anos, ele viveu como um fugitivo. Ele foi caçado pelo rei Saul. E tudo isso serviu como um aprendizado, como um treinamento, como um aperfeiçoamento de caráter. E é isso que Deus faz conosco, nos aprendizados do deserto. Nós temos o exemplo de José. José que, após ser vendido como escravo, né, pelos seus irmãos aos 17 anos de idade, ele só foi governador aos 30. Passou um longo tempo de cerca de 13 anos de espera, vivendo como escravo, como mordomo, como presidiário. Nós temos o exemplo de João Batista, que antes de começar o seu ministério, ele foi treinado durante anos no deserto. Então, que isso, irmãos, nos sirva de lição, que isso nos sirva de reflexão, para nós entendermos que Deus chama assim, que Deus vocaciona assim, mas que antes de tudo isso ser efetivado, nós precisamos passar por um período de aprendizado, de treinamento, para que a nossa vocação, para que o nosso chamado aconteça de forma plena, da forma como verdadeiramente Deus quer com as nossas vidas. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.